Essa semana algo que ficou muito latente no meu coração foi sobre a criação. E eu não sei vocês, mas eu reparo muito na criação de Deus no geral. Na beleza de tudo, de como tudo é formado, as cores e tudo mais. E ver que tudo é tão perfeito, sabe? E a gente consegue ver como algo tudo bem planejado e bem feito. E me fez pensar, né, no propósito da vida, no geral. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse um acaso, onde não há propósito nenhum, onde não há porquê, né, de estar vivendo, ou até mesmo achar que nasceu, né, vai viver, vai morrer, vai procriar, ou fazer alguma coisa do tipo. E mais nada, sabe? Vou nascer, vou crescer, reproduzir e morrer. E muitas pessoas têm isso para sua vida, né? Vai ter filhos, vai fazer algumas coisas e se sentir satisfeito nisso, mas não vai ter nenhum propósito na vida além disso. Não vai encontrar um propósito em Deus, não vai encontrar um propósito para o qual Deus o criou e nada. Às vezes nem acredita que existe um propósito, nem acredita que Deus o criou para algo. Deus o criou para participar de algo que ele está fazendo. E pensando nisso, né, a gente vê que não é bem assim. Em Salmo 139, a partir do 13, diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei muito bem disso. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, eles são tantos. Você vê aqui, né, que Deus ele nos viu ainda muito antes da gente nascer e, e ele já nos tinha nos dado todos os dias, mesmo a gente não ter vivido ainda nada. Então, olhando para isso, dá para percebermos e trazer a convicção de que a nossa vida não é por acaso. Sabe, a gente não está aqui por um acaso. Por mais que muitas das vezes se possa ouvir que a vida é um acaso, que não há propósito na vida, a Bíblia nos mostra que existe sim um propósito na vida. E se a gente não sabe para que nasceu ou para que Deus está nos chamando, a gente tem que entender que Deus nos chamou para viver para a glória dele. Sabe? Deus nos chamou para engrandecer ao nome dele. Deus nos chamou para adorar a ele, para nos entregarmos a ele, para viver uma vida totalmente entregue a ele. Então a nossa vida realmente não é um acaso, porque ele já planejou muito antes ainda de a gente ter nascido, a gente ter sido concebido. Deus planejou a nossa vida. Deus tem coisas preparadas para nós. E ele sabe de todas as coisas. Então, a nossa vida não é um mero acaso. A nossa vida não é algo que não é importante ao ponto de a gente viver de qualquer jeito e não encontrar propósito nenhum e não encontrar nada por aquilo que a gente possa viver de verdade. Tem uma frase que diz que se você não tiver coragem de morrer por algo, você não ama de fato aquela coisa. Então, eu acredito que encontrar um propósito em Deus é morrer por essa causa, sabe? Não só no sentido físico, mas morrer pelas nossas vontades, morrer por as coisas que a gente possa querer plantar em nossos corações em dizer que minha vida não vale nada, minha vida é um acaso, não tem propósito, mas morrer por essas coisas e começar a viver a partir de Cristo. Sabe, entender que Cristo realmente ele quer que a gente o homem de verdade e encontre propósito em estar amando ele, em estar se entregando, encontre propósito em ser realmente dele, totalmente dele. Em Isaías 43:1 diz: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Atentando por essa parte aqui, não
tenha medo, pois eu o salvarei e eu o chamarei. Pelo seu nome você é meu. Então, a gente tem um dono, sabe? E esse dono é Deus, que é o nosso Pai. Então nós devemos viver uma vida realmente entregue a Ele, entendendo que Ele está nos chamando para algo muito maior do que apenas sobreviver nesse mundo de caos, apenas sobreviver banhado no pecado, banhado nas coisas que nos afastam dEle. Mas Ele quer nos trazer para perto dEle, entendendo o propósito que nós devemos glorificar Ele, que nós somos inteiramente dEle. Deus, Ele nos comprou através de Jesus, sabe? Então nós somos dEle desde sempre, nós somos dEle. Basta a gente viver como pessoas entregues a Ele, pessoas que entendem que realmente são dele, sabe? Então, eu deixo a pergunta: como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido a sua vida realmente como um propósito? Você tem entendido que a sua vida vale muito, que Jesus morreu por você, se entregou e a tua vida custou o sangue dele, custou a morte dele, a tua vida vale o valor do sangue de Jesus. E não é um acaso você estar aqui, e que existe um propósito para a sua vida, e esse propósito é glorificar a Deus em tudo que você faz, em tudo que você é, em tudo que você está pensando, sabe? Glorificar o nome dele e não apenas viver dia após dia como se todos os dias fossem iguais, onde não existe propósito, onde não existe nada para o qual eu possa viver, sabe, sendo que existe um propósito, e o propósito para quem eu devo viver é para Deus. Então realmente Deus nos formou e nos conhece muito antes da gente estar aqui, e Ele realmente nos criou para glorificar a Ele, e entender isso muda tudo, sabe, porque você vai olhar para a criação e vai ver que Deus está em tudo. Você vai olhar para a criação e ver que não tem como isso tudo, sabe? A perfeição da criação, a perfeição, sabe? De você olhar para o céu, de você olhar para o mar, de você olhar para os animais e ver que não tem como esse mundo, tipo, ter como a gente ser o acaso, sabe? Ser criação do acaso. Isso só pode ser criação de Deus. Nós só podemos ser criação de Deus, de um Deus perfeito, de um Deus que nos ama e quer que a gente viva uma vida com propósito. Viva uma vida que tenha propósito. E essa vida é viver uma vida entregue a Ele. Sabe? Será se você entende a dimensão de ser dele? Sabe? De ser totalmente dele, de ser entregue a Ele, de ser uma propriedade dele. Porque muitas das vezes pode ser que a gente viva e vive de uma forma onde, como se a gente não tivesse dono nenhum e a gente fosse dono do nosso próprio nariz, sendo que nós temos um Criador, nós temos um dono, e esse dono é Deus. Então que a gente venha glorificar nossas vidas, venha glorificar Deus através das nossas vidas e encontrar propósito nisso, sabe? A minha e a sua vida tem um propósito, e o propósito a gente encontra em Deus, glorificando Ele, exaltando Ele. E a partir disso a gente encontra nosso chamado, encontra quem nós devemos ser de verdade, encontra nossas vocações, encontra nossos talentos, sabe? E encontra tudo aquilo que nós devemos fazer, e encontra como nós devemos viver. Mas eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ter esse relacionamento com Deus para que eu entenda o propósito e viva esse propósito diariamente. Então viva o propósito de Deus, não viva apenas onde você tem esse sentimento que você nasceu, cresceu, vai reproduzir ou não, e vai morrer, sabe, sem tocar a vida de ninguém, sem fazer uma diferença, sem entender o que Deus tem para você. Sabe, se relacione com Deus e você vai entender o que Ele tem para você. Se relacione com Deus que você vai encontrar o propósito da sua vida. E se o propósito da sua vida não tem sido encontrado, se aproxime de Deus, se glorifique a Ele, sabe, se relacione com Deus. O teu propósito é glorificar a Ele e viver para Ele e ser dele. Entender essa palavra: você é dele. Você é dele, de mais ninguém. Então que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês venham se entregar a Deus diariamente e glorificar a Ele, entendendo que esse é o propósito. A vida não é em vão. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos concepção do acaso. A gente não nasceu sem um propósito ou sem um porquê. O porquê está em Deus. Deus abençoe vocês.